Os profetas do Antigo Testamento, e também dos novos, do Novo e os atuais, sempre foram homens e mulheres enviados por Deus quando o povo dele estava desalinhado com a bússola espiritual de Deus. Era para isso que os profetas servem e continuarão servindo até a volta do Senhor Jesus. Quando a nossa bússola espiritual está desalinhada com a bússola de Deus, os profetas eram enviados para falar para o seu povo, para aqueles que caminhavam com eles: a direção está errada. Vocês precisam restaurar isso, retornar, realinhar a sua bússola, para que vocês andem conforme os meus caminhos. E toda vez que alguém ou o povo saía da bússola espiritual de Deus, o que acontecia? Alguma grande tragédia era instalada. O tempo todo você vê isso na Bíblia, tanto na vida do povo, como era no Antigo Testamento, como de homens e mulheres no Novo. Então, as tragédias instaladas, que para a gente pode ser aleatórias, a meu ver, fazem parte de um grande plano de Deus para alinhar nossa vida com o que Ele quer que a gente faça. E esse mês nós temos falado de terras secas, terrenos ressequidos, como florescer, como brotar, como encontrar alegria, como restaurar a alegria diante de tudo isso. E eu não sei se vocês repararam, eu tenho usado textos proféticos. Hoje, inclusive, eu vou dar continuidade num texto profético, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, que era Isaías, pois o livro dele tem muitos capítulos, que foi enviado justamente com esse propósito, de alinhar o povo para que eles pudessem ajustar sua bússola espiritual diante de Deus. E para eles como para a gente, uma coisa precisa ficar muito clara: existe um Deus governando a história toda da humanidade. Quando isso fica claro, eu preciso olhar até as coisas inesperadas dos tempos difíceis. As vacas magras precisam ser tão bem vistas quanto as vacas gordas. Eu preciso entender alguma coisa diante disso. E toda vez que eu vejo o povo passar pelas vacas magras, eu vejo um povo cansado. Não diferente de mim, de você. E o que Deus espera do nosso cansaço? Essa é a pergunta dessa noite. Que atitudes me farão florescer diante do cansaço? E no capítulo 35 do profeta Isaías, aliás, o capítulo 35 inteiro só tem 10 versículos, e eu vou lê-los com vocês. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Se Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e os riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, e a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão relva, e o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali, só voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria duradoura. A alegria coroará suas cabeças, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Vamos orar?
Pai, nos dá uma clareza que só a presença do Senhor, quando estamos diante de Te ouvi-lo, através da Sua palavra, não do Cláudio, pode nos trazer. Que esse momento seja um momento em que as nossas antenas espirituais estejam sintonizadas contigo. Trabalha na nossa mente, mas antes de tudo trabalha no nosso coração. Alinha a nossa bússola espiritual, para que possamos estar bem próximos de Ti, abertos, sensíveis ao que o Senhor quer fazer aqui essa noite através da Tua palavra. O Senhor já está fazendo. É que eu oro, peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Primeiro momento, eu quero falar que Deus é um grande transformador de vidas. Deus é um grande transformador de vidas. Quando Deus entra em cena, realmente na vida de uma pessoa, dificilmente essa vida não será transformada. Deus transforma realidades, Deus transforma vidas. Opa, fugiu? Deu ruim aqui? Sei que essa cena é mais bonita do que olhar para mim, gente, mas por enquanto, olhem para mim. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Opa, voltou? Tá lá? Tá, né? Quando Deus entra em cena, Ele transforma a vida. No capítulo 34 de Isaías, ele falava de deserto. Deserto, deserto, a vida é um deserto, um deserto, um deserto. Aí alguma coisa vira a chave para o capítulo 35, chegando no texto que a gente está lendo aqui. O deserto e a terra ressequida regozijarão, o ermo exultará, florescerá como tulipa. Deus entra em cena e a vida do povo é transformada. A primeira coisa que eu quero nos falar essa noite é que Deus, quando Ele entra na sua vida, é para transformar. Não é para mudar, é para transformar. É para fazer algo totalmente novo, diferente. Deus é um transformador de realidade. Você pode estar olhando para a sua realidade hoje pensando, não tem jeito algumas coisas mais. Tem sim. Provavelmente o que precisamos é mudar a nossa bússola espiritual para compreendermos como Deus quer operar na nossa realidade. No texto que nós estamos refletindo, no versículo 35, 6 e 7, dirá-se assim: então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Cegueira e surdez era usada para a realidade de pessoas que estavam espiritualmente e fisicamente exaustas. Era comum isso. Cegueira e surdez era isso. Quando Deus entra na nossa vida para transformar a nossa vida, a primeira coisa que Ele quer mudar é a nossa cegueira. Problemas, dificuldades, lutas nos cegam todos os dias, porque eles são densos. Quem não tem problema para resolver aqui amanhã, segunda-feira, que levante a mão primeiro. Eu tenho mais de uns, eu sei que vocês têm vários. E eu quero te falar que Deus é um transformador de vidas. E você pode não estar percebendo Ele, porque você está cego pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, colocando foco demais nessas coisas. Essas coisas precisam ser resolvidas. Mas será que o quanto vale empenhar nossos corações nisso? Quando Deus transforma Israel nesse momento, Ele simplesmente muda a realidade das pessoas. E quando Deus entra na nossa vida como um transformador de vidas, Ele sempre faz um convite para uma jornada. O convite de Deus não é um convite para resolver uma questão pontual. O convite de Deus para a nossa vida é um convite para uma jornada. Eu preciso entrar na jornada. Eu preciso entrar na caminhada. E é muito interessante que nesse texto, Isaías cita que ali haverá uma grande estrada e um caminho para aqueles que estão sendo restaurados por Deus. Eu posso ir até mais além. Recentemente aí o William esteve na São Silvestre, o Rodrigo também esteve. E tem hora que dá sede, não tem? E olha que São Silvestre são quantos quilômetros? 15. Imagina um maratonista então de 42 quilômetros. Vocês que passaram pela São Silvestre, como é que deve ser 42? Tem hora que a garganta seca, que as pernas começam a bambear. Eu nem me arrisco a correr, gente, porque desde a adolescência, toda vez que eu corro, desde a adolescência isso, sempre foi assim, a vida inteira, toda vez que eu corro, começa uma formigação nas pernas absurda.
Formigamento, né? Começa um formigamento, aquele negócio começa a me incomodar. Aí eu fico me coçando, parece que eu estou com sarna. É uma dificuldade grande. Mas não é na corridinha daqui na esquina ali. Até eu não sei nem se eu aguento chegar na esquina para começar, né? Com o fôlego que eu tenho hoje. Mas quando eu começar a correr, sempre pratiquei muito esporte. E aí quando o professor falava assim, agora tem que dar 10 voltas no quarteirão, começava a perna a formigar. Aí minha cabeça começa a me sabotar. Por que a minha cabeça começa a me sabotar? Porque eu começo a pensar nos problemas. Eu não vou conseguir, eu sou um incapaz, eu não consigo resolver isso. Meus amigos indo lá na frente. Às vezes a gente olha para as pessoas assim, pô, a vida de todo mundo está andando e a minha está ficando parada. Mas a vida é uma maratona. As corridas têm algo interessante. As corridas longas têm algo interessante. Tem um pessoalzinho que fica no meio do caminho te oferecendo água. Porque ele sabe da tua luta, que você quer chegar no final. E eu conheço grupos de voluntários, aqui mesmo na nossa cidade, que vão à beira das corridas, voluntários, eles não ganham para isso, para levar água para quem está correndo, uma forma de contribuir. E a jornada com Deus não é diferente disso. Eu posso dizer que milagres que acontecem na nossa vida são pontos em que Deus está colocando água na nossa jornada. Quando a gente fala de um milagre, o milagre não define a jornada, mas é a prova de que Deus nos fez um convite para um caminho em que regularmente Ele vai nos colocando pontos de água. E no caminho de Deus há pelo menos 2 coisas, por não dizer 3. Primeiro, proteção. Quando Deus te chama para caminhar a jornada, mesmo que as pernas comecem a formigar, Ele vai estar sempre te protegendo. A gente não enxerga isso, porque a gente fica preocupado com a dor da jornada. E Isaías deixou isso muito claro no versículo 9, quando ele disse assim: ali não haverá leão algum. Para eles, um leão no meio de uma caminhada era uma realidade, era um urso, era uma realidade. Lembra de Davi? Davi protegia as ovelhas do leão e do urso, e foi isso que deu a ele a habilidade para usar a funda e matar Golias na maior batalha da sua vida. Quando nós estamos no caminho, Deus nos protege para enfrentarmos cada vez mais batalhas maiores. Só que eu preciso estar no caminho. O caminho que Deus nos coloca sempre tem proteção. Cláudio, mas você não sabe a dificuldade que eu estou, as dores que eu sinto. Você não calça meu sapato, essa frase está na moda, né? Você não calça meu sapato, você não sou eu, mas Deus sabe. Ele sabe exatamente a medida do seu sapato, porque o seu sapato foi Ele que deu. As suas dores Ele permitiu que tivesse, porque Ele quer alinhar a sua bússola, Ele quer alinhar a minha bússola. Ele quer me colocar no rumo dEle, porque a jornada é dEle. Deus é um transformador de vidas. Quando Deus convida pessoas para terem vidas transformadas, Ele nos coloca no caminho. Quando Ele nos coloca no caminho, Ele está sempre nos protegendo. Está aí. A segunda característica da caminhada é fidelidade a quem chamou para fazer a caminhada. Naquelas corridas minhas lá na adolescência e até hoje, sempre tinha uma ruazinha assim que, ali onde quando eu era criança pequena, no Engenho de Dentro, era assim, a gente fazia uma volta que cobria 2 quarteirões, e num quarteirão era uma praça. E tinha uma curvinha com rua de paralelepípedo, que se você entrasse rapidinho, ninguém te via e saía no mesmo lugar que todo mundo saía lá na frente, só que eu não precisava dar a volta maior. Aí quando eu passava nessa curvinha assim, eu falava assim, vou entrar aqui, deixa eu ver se alguém está me olhando. Eu pegava um atalho, para evitar de correr a corrida necessária. Quantas vezes, moleque, 14 anos, fazia isso. Saía aqui, ficava quietinho, quando o time passava, eu entrava no meio, ainda jogava água na cara, assim, ó. A gente quer fazer isso com Deus, pegar atalho. A gente fica buscando as brechas para não cumprir a jornada que Deus quer com a gente. Para de pegar atalho. Deus é um grande transformador de vida. E quando Deus entra na sua vida, não é porque Ele quer realizar um milagre pontual, Ele quer que você faça parte de uma jornada, um caminho com Ele. E no caminho com Deus não tem atalho. Vai ter vale e vai ter monte também.
Tinha uma rua lá no Rio chamada Rua Azamor. Pode procurar no Google Maps que está lá, você vai ver o tamanho da desgrama. Moleque, o que a gente fazia? Pegava o carrinho de rolimã, colocava lá no alto e ficavam lá na encruzilhada falando assim, pode vir! Aí via aquela molecada, uá! Não queria saber de carro, de nada, e passava aquilo lá. Descer de carrinho é mole, vai subir correndo. E a gente tinha que subir. E a vida é assim. Tem hora que a gente desce de carrinho, porque Deus empurra a gente na banguela, e tem hora que Deus fala assim, vai subir um monte. Meu. Quer um milagre? Tira a pedra do caminho. Eu faço o milagre. Não tem jeito. E se eu pegar atalho, eu vou estar sendo como essas pessoas do versículo 38, do versículo 8. Impuros aí são pessoas que não querem nem saber de Deus, eles vivem a vida nos atalhos. Cláudio, mas então quem vive atalho é impuro, não é de sujeira que Deus está falando aqui não. Ele está falando de gente que, vou situar todo mundo. Lá no Antigo Testamento Deus falou assim, bem resumidamente, tem uns animais que vocês não podem comer. E eles falam nesses animais. Só que a preocupação de Deus era que aquele pessoal não se contaminasse. Eram leis higiênicas para que as pessoas não se contaminassem no deserto. Imagina você comer carne de porco no meio do deserto. Gente, vou convidar vocês lá para o deserto do Saara para fazer um churrasco. Não tem como. No Antigo Testamento, Deus deu algumas leis para preservação do povo. Deu algumas palavras para que o povo fosse preservado. Isso era tido como animal impuro e umas outras leis. Bom, tem uma renca delas, estuda lá de Deuteronômio, Levítico. A questão é a seguinte, quem não obedecia a Deus é porque estava impuro. Era assim no Antigo Testamento. Então não tem atalho. Puxa, agora eu vou dar... Agora, fala a verdade, uma panceta é bom, né, William? Né, Nathalie? Aquela ali então, né? Não é bom comer panceta? Né, Simeone? Rei da panceta. É assim. Né, Reinaldo? Sim, com limãozinho. Quem não, eu fiquei com água na boca, essa chicada. Tá, né? Não está na hora do jantar ainda não, gente. É domingo, a dieta começa na segunda. Fica tranquilo. A gente quer fazer atalho. Então, Deus é um transformador de vidas. E Ele está te chamando para uma caminhada, não para resolver um problema. Nessa caminhada vai ter momento que você vai descer a ladeira, na banguela, mas vai ter momento que você vai subir a ladeira. E quando subir a ladeira, não pega atalho, para chegar achando que vai chegar na frente de todo mundo que não chega. E sabe qual é a pior coisa? Para quem caminha com Deus? É uma mente que duvida. Nada é pior do que uma mente que duvida da caminhada que Deus está colocando ele. Não tem nada pior do que isso. Porque uma mente que duvida é uma fé fraca. Não estou dizendo que você não pode ter dúvida. Mas Tiago está falando assim, olha o que Tiago fala lá em Tiago capítulo 1, pulei, né? Olha. Rapaz, esse negócio está andando sem... Tem vida própria. Agora, chegou. Olha o que Tiago fala. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Mente dividida é sinônimo de instabilidade. Deus me colocou na caminhada, me deu regras claras, falou que a caminhada não vai ser fácil, no mundo vocês vão ter aflições mesmo, mas tenham bom ânimo, que essa caminhada vai ser boa no final, só que não pega atalho. Não pega atalho. Porque na hora que você pegar o atalho é porque você já dividiu sua mente. Deixei de obedecer a Deus, passei a obedecer a mim mesmo. E mente dividida, fé fraca. Repete aí comigo, mente dividida, vocês estão fracos, está dividida essa mente. Fala com vontade. Mente dividida, fé fraca. É assim. Não tem como. Nós vamos ter que lidar com as escolhas da vida, agora sim. E o nosso pecado vai sempre dividir a nossa mente. A nossa rebelião. Nós temos mente rebelde, gente. Se tiver coçando as pernas na corrida e eu ver a ruazinha do lado, eu vou entrar nela. Só que tem uma coisa. Quem resolveu fazer a caminhada? Foi você ou foi Deus que te chamou? Hã? Sabe qual é a grande crise
de quando Deus chama a gente para caminhar e a gente obedece? Está ali, ó. Lê ali comigo, ó. Quer você se volte para a direita. Lê comigo aqui, eu não estou enxergando direita agora. Arrumei uma moda aqui para mim, ó. Vamos lá. Quer, volte. Ninguém foge de Deus. Ninguém foge de Deus. Uma mente dividida é uma fé fraca. E quando a fé enfraquece, Deus fala assim, ó, tu tá errado, mano. Volta para o caminho. Vem para cá. Tá vendo como é que você está se dando mal na vida? Volta para o caminho. Está percebendo o resultado das escolhas que você faz? Volta para o caminho. Tem uma vozinha aqui, um grilo falante, ó. Volta para o caminho. Porque quem conhece a Deus, mesmo que desvie no caminho, continua ouvindo a voz dele, falando, volta para a casa do Pai. Vem para cá, é aqui que é a sua casa. Quando Jesus redimiu a gente, lá dos nossos pecados, da nossa rebelião natural, e nos trouxe para junto dele, sabe o que ele fez? Ele nos tirou da casa de um pai ilegítimo e nos trouxe para a casa do pai legítimo. E quando eu saio da casa do pai legítimo, a vozinha faz assim, você está pisando na bola. E fala a verdade, a gente sabe quando a gente está pisando na bola com Deus, não sabe? Alguns chamam isso de peso na consciência, eu chamo de voz do Espírito Santo, falando, volta para casa, é aqui. É aqui. Não é peso na consciência, não. Eu conheço gente que passou anos longe da casa do Pai. E Deus ficou lá, volta para casa. Não adianta, não tem como fugir disso. Volta para casa. Quem Deus chama para a caminhada, não sai de casa. E foi isso que Jesus falou para você, falou para mim, quando Ele falou que Ele é o caminho da sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém volta ao Pai se não for por mim. Sabe o que Jesus está falando? Se entrega para o caminho. Se entrega. Mente dividida. O que acontece com a fé? Fraca, né? Repete aí, mente dividida. Entendeu? Vocês vão esquecer de tudo que eu vou falar hoje. Mas essa frase vocês não vão esquecer mais. Mente dividida, fé enfraquecida. Não divide a sua cabeça por causa da rebeldia do seu coração. A voz do Espírito Santo está apitando agora, tem certeza no seu ouvido, em nome de Jesus. Se não tiver, eu estou orando para apitar. Volta para casa, retorna o seu caminho, faz uma análise da sua vida e vê de onde você está se distanciando e volta, corrige a rota, converte de volta. Não é converter para Jesus não, tá? A gente que fala que eu estou cometendo heresia e posta isso lá no YouTube. Volta, refaz a rota. Quando eu refaço a rota, tem 3 ações que eu preciso começar a viver para deixar de olhar para o problema. Isso aqui eu acho que Isaías, eu vou falar uma coisa, Isaías matou a pau aqui, viu? Isaías arrebentou. Falou, tá bom. Sabe quais são as 3 coisas que você tem que fazer no caminho? Sabe? Quando eu paro de olhar para o problema e vivo o caminho, sabe quais são as 3 coisas que você precisa fazer no caminho? Hoje tem bombom, tem sorvete, quem acertar. Olha o que Isaías fala. Primeira coisa, firma suas mãos. Fortaleça o quê? Do que será? Quando eu li esse trecho, vou confessar para vocês a minha rebeldia. Eu quis espiritualizar esse texto. Falar assim, firmar minha mão, é pegar a espada de Jesus e sair por aí falando, eu sou discípulo de Jesus. Não é nada disso que Isaías está falando. Trabalhe como quem trabalha para Deus. Para de reclamar do chefe, do seu trabalho, do assento, das costas. Trabalhe como quem trabalha para Deus. É isso que é firmar suas mãos nesse texto. Firma suas mãos. Eu vi um post de um grande influenciador atual. O cara é quase um guru espiritual aqui no Brasil. Todo mundo quer ir no espetáculo, no show dele. Até eu estou com vontade de ir no show dele. Aí ele tem um post lá que ele falou assim, viu? Em vez de reclamar do seu...
porque seu chefe te dá muito trabalho, agradeça porque seu chefe confia mais em você do que nos outros. Olha como é que muda. Você acha que foi ele que criou essa fala? Deus está falando, quando você está no caminho, você testemunha o reino, firmando as suas mãos, trabalhando como quem serve a Deus, servindo a sua esposa, ao seu marido como quem serve a Deus. Firma as suas mãos, para com mão trêmula, porque fé, como é que é a história? Mente dividida. Quando eu estou no caminho, eu não tenho medo de enfrentar segunda-feira não, gente, porque Deus está comigo na segunda-feira. Eu não tenho medo dos leões que eu tenho que matar não, porque Deus está comigo matando o leão ali, ó, que nem esteve com Davi. Eu não tenho medo das placas que eu tenho que desviar não, que na hora que eu estou lento, Deus me manda um anjo assim, dá um tapa em mim, pá, pedala Robinho, vai para lá. Você está vendo que está indo no caminho errado? É assim, mão firme. A gente testemunha a Deus assim, ó, no dia a dia. Quando eu estou no caminho, eu firmo meus pés. Olha lá, segunda coisa, pé firme. Para de levantar cansado. Ah, meu Deus, mais um dia. Para com isso. Acordei, tenho vida. Estou aqui, ó, à disposição, ó. A caixa está funcionando, vamos para frente. Para com isso. Firma teus pés. Porque uma coisa é você começar o dia firmando seus pés na conta que você tem que pagar no final do dia, ou que deixou de pagar, e a outra é firmar o dia falando assim, eu vou porque Deus me botou nesse caminho, na jornada que Ele me colocou, eu vou abençoar. Ah, mas eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de profissão. Mude, mas não abandona. Não abandona, a gente abandona, sabe? Abandonar. Não abandona, firma teus pés, porque quando você sai bem de um emprego, quando você muda de uma profissão bem, você testemunha aquele que te colocou no caminho da tua vida. Levanta com vontade, chega com um sorriso. Está sorrindo de quê? Está vendo a chuva que está fazendo aí, está quase enchendo o rio Sorocaba, aí viu o prefeito falando, não, falei, vai encher, mas eu estou dando, eu vou de bote, mas eu vou sorrindo. É assim. E se der, eu levo mais um, que o carro não consegue chegar lá, eu levo mais uma. Muda. E a terceira e última dica para terminar a noite. Firma sua boca. Essa é complicada, hein? Para de falar mal das pessoas. Para de falar mal da vida. Para de falar mal das pessoas que estão te ajudando. Firma a sua boca. Olha o que diz o versículo 4. Na hora que falar, fala o quê? O que está escrito ali? Sejam fortes. Não temam. Sejam fortes, não temam. Quando eu estou no caminho, eu estou sempre encorajando pessoas. Eu estou encorajando, seja forte. Vamos nessa, vamos junto. O Senhor te chamou para o caminho, vai junto. Vai junto. Vamos lá. Está pegando o quê? O que eu posso te ajudar? O que está faltando na sua vida? O que a minha vida com a sua pode fazer junto? Agora a gente já acorda, sem vontade de fazer nada, com as pernas vacilando, reclamando da vida, você vai encorajar quem? A gente não encoraja ninguém assim, gente. Para! 2023 começou, pandemia já passou faz tempo. Um ano novo, vida nova, coração novo, fé nova, mente forte, firma na palavra. Quarta-feira a gente estava aqui estudando a Bíblia. Toda quarta-feira estamos sentadinhos lá, porque ela é mais fresca. Estudando a Bíblia, a gente estava batendo papo. Já ficou tão gostoso o estudo de quarta-feira que a gente bate mais papo do que estuda. Aí a gente chegou, eu fiz um comentário no final, uma reflexão, falei assim, gente, só a mensagem de domingo e de pastor no YouTube não alimenta a gente o suficiente para manter a mente forte. Tem que sentar aqui e estudar, ó. Senta e estuda. Vai começar grupo familiar de novo, esses meninos trabalhando pra caramba para ter gente no grupo familiar, tem que sentar lá
Aí não vai lá, não compartilha a vida, um não fortalece o outro, não encoraja o outro, e reclama que ninguém olha para você. Pô, ninguém me liga, para com isso, gente, vamos para frente, ó. A história tem dono, a sua história tem dono, a minha história tem dono, a nossa história tem dono. Quando eu estou no caminho, eu sei quem é o dono. Porque se você reclamar do caminho, você está reclamando do dono, para o dono, não é para mim. Para de reclamar. Creia no caminho, na promessa. Isaías termina esse texto do capítulo 35 dizendo assim: o que o Senhor resgatou, faz o quê? Voltarão. Está falando para o povo, vocês vão voltar para Sião. Sião era a cidade central, principal, o lugar mais importante. Lembra dos Montes Sião? Todo mundo já fala de Monte Sião, né? Nem que seja foto do amigo lá visitando Israel. Sabe o que é Monte Sião, né? Monte Sião era o lugar onde eles entendiam, na época de Isaías, que Deus vivia. Vamos subir ao Monte Santo de Sião e exaltar. Volta para Sião. Nós não estamos voltando para Sião, não. Até porque eu não quero parar naquela terra tão cedo. Mas nós estamos voltando para a casa do Senhor. Gente, esse texto, ele falou tanto comigo, que eu até escrevi uma frase para não errar. Olha que frase. Se eu tiver errado, vocês me ajudam, tá? Pode me corrigir. Olha que frase. Quem não quiser ir com Jesus, talvez nem mereça ficar com Ele agora. Na minha casa tem morada, estou indo e preparar uma para você e virei te buscar. Quem não quiser ir, talvez nem mereça estar com Ele hoje. Faz sentido isso para você? Essa é a promessa. Pega o caminho, floresça. As flores que as pessoas precisam ver ao longo da jornada, que é árida, estão contigo, porque o caminho é nosso, foi dado para a gente. Tem uma promessa, gente. E a Bíblia é muito clara: Deus não é homem para mentir. Vamos crer na promessa. Vamos fortalecer nossos braços, trabalhar, testemunhar, mostrar quem é Jesus na nossa integridade, com a nossa bússola moral alinhada com o reino de Deus. Vamos firmar nossos passos. Eu vou em frente. Está difícil, mas está bom. Vamos para frente. Vamos encorajar as pessoas. Eu não estou gostando. Para com isso, cara. Todo lugar tem problema. Vem, vamos, vai. Na hora que alguém reclamar, ele fala assim, vamos embora. Cutuca assim, vai empurrando. Sabe quando o pai fazia antigamente, que botava o dedo nas costas e falava assim, vamos embora. Faz assim, ó, vamos, meu amigo, vamos. Porque tem promessa. E é tão interessante, concluindo, que quando a gente faz isso, a gente vai confiando na promessa, nosso coração vai ficando mais leve, sabe? A gente tem noite de sono melhor, a gente descansa mais. Não tem tempo para pensar em problema. Não fica ruminando coisa ruim na cabeça. Muda. Lembrei de uma música agora. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Quem vai apagar isso? O meu Deus nunca. Eu sei que é isso, gente. Chegou, vai demorar, não sei. Eu sei que vai. E nós precisamos começar a florescer nessa realidade que está triste demais. Deixar de pegar atalho e começar realmente a alinhar a nossa bússola espiritual, entrar no caminho e viver como quem caminha. Chega, gente, para com isso, chega, não dá mais. Eu não aguento mais esse negócio. Não aguento mais isso. Chega, vamos mudar. Vamos mostrar para esse mundo aí fora, para essas pessoas que estão tristes pelo caminho, quem é Jesus. Ele é o Rei, Ele tem promessa. E que nossas mãos sejam fortes, nossos pés firmados na rocha, e a nossa palavra encoraje as pessoas a viver, não por mim,
por aquele que nos chamou pelo caminho. Amém?